Uma noite tarde em Paris, Driss está dirigindo seu empregador Philippe pela cidade. Quando esperar no tráfego fica entediante demais, Driss ultrapassa o limite de velocidade e começa a dirigir bem rápido, desviando de outros carros e não se importando com os sinais de trânsito. Isso faz com que a polícia vá atrás dele, e Driss aposta 100 euros que consegue despistá-los. Mas após passar por baixo de uma ponte, os policiais os alcançam, emboscando-os de ambos os lados. No entanto, Driss não parece muito preocupado, e dessa vez aposta 200 euros que conseguir uma escolta. Os policiais o fazem sair do carro e ele começa a agir, se comportando de forma ofendida e dizendo que Philippe não pode se mover e que o estava levando para o hospital. Os oficiais encontram provas disso quando encontram a cadeira de rodas no compartimento traseiro. E, ao se aproximarem de Philippe, veem-no convulsionando, o que também é uma encenação. Vendo que é uma emergência, os policiais perdoam Driss por ultrapassar o limite de velocidade e se oferecem como escolta no caminho para o hospital. Para celebrar a vitória na aposta, Driss coloca September do Earth, Wind and Fire. E quando chegam ao destino, ele compartilha um cigarro com Philippe assim que os policiais vão embora. Driss promete que vai cuidar disso e os leva embora antes que a equipe do hospital possa encontrá-los. Essa amizade começou muitos meses atrás. Philippe e sua assistente Magali estão fazendo entrevistas para encontrar um novo cuidador para ele. Mas não está indo muito bem, porque todos os candidatos têm respostas muito padrões ou estranhas para as perguntas da entrevista. Mas eles ficam surpresos quando Driss invade a sala, ignorando o fato de que ainda não é sua vez, porque ele só quer alguns papéis assinados dizendo que não o contarão para poder receber o seguro-desemprego. Ele é direto e um pouco rude, até paquerando Magali, mas Philippe o acha engraçado e pede para ele voltar no dia seguinte para pegar os papéis assinados. Driss volta para sua casa em um bairro humilde e tenta tomar um banho, enquanto todos os seus irmãos mais novos o incomodam, conseguindo finalmente tomar o banho a tempo graças à sua irmã Mina, que é um pouco mais velha que os outros e mais responsável. Enquanto espera a mãe chegar, ele olha pela janela e nota seu irmão Adama saindo de um carro suspeito. Quando o garoto entra no apartamento, ele apenas diz que estava na escola e sai novamente depois de pegar sua mochila, fazendo Driss ter ainda mais certeza de que ele está aprontando alguma coisa. À noite, sua mãe chega e ele lhe dá um ovo Fabergé que ele roubou e lhe diz que estava de férias quando ela pergunta. Ela não fica feliz em vê-lo, pois ele desapareceu por 6 meses e nunca ligou, e agora apareceu do nada, como se a casa dela fosse um hotel. Como ela já está completamente cansada de todas as suas mentiras e tem outros filhos para cuidar, ela o expulsa e diz para ele não voltar. Driss passa a noite fumando e comendo uns petiscos com alguns amigos do bairro. No dia seguinte, Driss volta para a casa de Philippe para pegar seus papéis e é recebido pela governanta Yvonne, que lhe mostra a casa e fala sobre a rotina diária de Philippe, além de lhe mostrar o quarto que ele teria para si, com seu próprio banheiro. Driss continua olhando para a banheira antes de ser levado para ver Philippe, que oferece a folha de papel assinada, mas também uma oportunidade de emprego. Driss aceita o período de experiência de 1 mês, e Philippe diz que aposta que ele não vai durar 2 semanas. Depois de levar suas coisas para o quarto, Driss é ensinado a cuidar de Philippe. Ele precisa aprender como manter as pernas dele estimuladas, como colocá-lo na cadeira de rodas, como ajudá-lo a tomar banho e a trocar de roupas. As coisas ficam estranhas quando Driss descobre que precisa colocar nele meias altas e até limpar suas nádegas depois que Philippe usa o banheiro. Mas não importa o quanto ele reclame e diga que não vai fazer essas tarefas, ele acaba aceitando-as como parte de seu trabalho. Mais tarde à noite, enquanto ele desfruta de um lanche no telhado, é interrompido pela filha de Philippe, Elisa, e seu namorado Bastien, que estão procurando um lugar privado, e ele os expulsa depois de se recusar a compartilhar sua cerveja. Driss rapidamente se acostuma à rotina diária com Philippe, mesmo que, no começo, cometa alguns erros dos quais aprende, como entregar o telefone para Philippe em vez de colocá-lo em seu ouvido ou esquecer o monitor enquanto ele toma banho. Ele também aprende a organizar a correspondência em pastas diferentes. A maior parte das cartas ele abre para Philippe, mas há uma série de cartas privadas que ele não pode olhar. Quando ele encontra um panfleto promovendo garotas de programa, decide começar um arquivo só para elas, em vez de jogá-los no lixo, como Philippe diz.
No entanto, nem tudo é trabalho nessa nova vida. Dries ainda se certifica de se divertir. Ele continua tentando conquistar Magali sem sucesso, e às vezes chama as garotas para se juntar a ele na cama. Uma manhã, depois que Yvonne vem até seu quarto para repreendê-lo por estar atrasado, ela encontra algumas armas perigosas em sua bolsa, mas não comenta sobre elas ainda. O trabalho de Dries hoje é dirigir Philippe por aí, mas ele se recusa a colocá-lo no fundo de uma van como se fosse carga. Então, em vez disso, o leva em um dos carros de luxo que não são muito usados. Philippe, que inicialmente acha que isso não é adequado e diz que deveriam ser pragmáticos, logo fica empolgado com a ideia de um passeio mais rápido e menos entediante. Embora Yvonne ainda desaprove. Quando eles tentam sair do prédio, há um vizinho estacionado na entrada deles, ignorando o aviso na porta que diz ser proibido. Dries não perde tempo e vai atrás do cara, pegando pela frente da camisa e ameaçando até ele mover o carro. Philippe fica impressionado com suas ações, mas Yvonne mais uma vez desaprova. A dupla vai ao museu, onde Philippe planeja comprar uma obra de arte que Dries considera não valer o dinheiro, porque é apenas uma mancha vermelha na tela. Depois, Philippe se encontra com um parente, que lhe diz que todos estão preocupados com Dries, pois ele pode ser violento. Também descobriu-se que ele tem um registro criminal, mas Philippe não se importa. Ele aprecia Dries porque ele não tem pena dele e não se importa em fazer piadas com ele. Após mais uma tentativa fracassada de conquistar Magali, Dries janta com Yvonne na cozinha enquanto escuta Philippe ditar uma carta para Magali. Alegando que é uma conversa privada, Yvonne desliga o monitor de bebê e começa a explicar o que está acontecendo. Philippe troca cartas com uma mulher chamada Eleanor. Essas são as cartas que ele não deixou Dries abrir. Mas ele nunca conheceu Eleanor pessoalmente. O relacionamento deles é puramente epistolar. Falando de amor, Dries provoca Yvonne sobre os olhares que o jardineiro dá a ela o tempo todo antes de ir para a cama. Ele está tentando dormir quando ouve uns sons estranhos vindo do monitor de bebê. Philippe está tendo dificuldades para respirar. Não sendo capaz de ignorá-lo, mesmo tentando, Dries vai até o quarto dele e o guia suavemente durante a crise com palavras reconfortantes e um pano molhado para limpar seu rosto. Philippe eventualmente adormece, apenas para acordar novamente momentos depois, dizendo que precisa de ar. Desta vez, Dries não hesita. Ele coloca Philippe na cadeira de rodas, cobre-o com cobertores e o leva para um passeio à beira do rio. Essa é a primeira vez que Philippe vê Paris à noite depois de muito tempo. E agora, mais relaxado, ele explica a Dries que a medicação só pode fazer até certo ponto e, às vezes, ele sente dores fantasma. Quando eles veem algumas garotas passando, Philippe também confessa que não é capaz de dar prazer a uma mulher devido à sua situação. Mas ainda consegue sentir satisfação quando recebe uma massagem nos ouvidos, pois são zonas sensíveis. Quando a dor fantasma ameaça aparecer novamente, Dries compartilha um de seus baseados com Philippe, que inicialmente está cético, mas acaba adorando. Depois, eles vão a um restaurante, onde brincam enquanto compartilham uma refeição e Philippe decide compartilhar mais de sua história. Ele conheceu sua esposa quando eram estudantes, e logo depois que se casaram, ela teve 5 abortos espontâneos e foi diagnosticada com uma doença terminal incurável. Foi então que adotaram Elisa. Philippe sempre amou competições, esportes radicais e velocidade, e um parapente lhe proporcionou isso. Foi durante uma sessão de parapente que o mau tempo causou sua queda e fraturou suas vértebras, embora ele ainda pense que sua verdadeira deficiência não é a cadeira, mas viver sem sua esposa. Depois de brincarem mais um pouco, Philippe se lembra da data e percebe que Dries passou seu período de experiência de 1 mês, então agora está oficialmente contratado. Mas ele precisa começar devolvendo o ovo de Fabergé que roubou, porque era um presente de sua esposa. Ela lhe dava um a cada ano, e ele tem exatamente 25, correspondendo ao tempo que passaram juntos. No dia seguinte, Dries vai conversar com Mina quando ela sai da escola, que está um pouco ofendida porque ele não tem respondido suas mensagens, exceto para pedir que ela procure o ovo. Ela também lhe conta sobre alguns policiais que têm ligado para a casa deles. Depois ele visita a dama, que confessa que foi encontrado com 30 gramas de droga. Dries quer levá-lo para almoçar, mas a dama recusa e, em vez disso, entra no mesmo carro suspeito de antes. Mais tarde, Dries tem permissão para estar presente, enquanto Philippe dita sua carta para Eleanor para Magali. Ele acha essa prosa roxa muito chata e que Philippe deveria ser mais direto,
Também fica surpreso ao saber que isso está acontecendo há 6 meses e eles nunca trocaram fotos. Quando ele encontra o número de telefone dela em uma das cartas, ele vê isso como um sinal e a liga, forçando Felipe a pegar o telefone e finalmente falar com ela fora da palavra escrita. A conversa deles vai tão bem que Felipe agora está no telefone com ela o tempo todo, até mesmo logo antes de ele e Driss irem à ópera, durante a qual Driss ri e zombam dos figurinos. No dia seguinte, Driss convence Felipe a aceitar trocar fotos com Eleanor e escolhe uma dele na cadeira de rodas. Depois, enquanto ele pinta, Elisa entra no quarto dele para pedir cigarros e zombar dele por tentar ser artístico. Ficando irritado, ele a expulsa antes de ir ver Felipe, que está pedindo a Yvonne para trocar a foto escolhida por uma dele antes de ser quadriplégico. Ela esconde a foto dentro do arquivo de acompanhantes bem antes de Driss entrar, reclamando sobre Elisa e dizendo a Felipe que ele precisa discipliná-la, algo com o que Yvonne concorda. Felipe concorda em falar com ela, mas ele fica mais surpreso quando Driss deixa escapar que tem pintado. Os dias continuam a passar e a amizade entre Felipe e Driss continua a crescer. Driss o leva para brincar na neve e o traz consigo quando sai para correr. Felipe lhe compra seu primeiro terno e repreende sua filha enquanto Driss o ouve pelo monitor de bebê. Quando Driss termina sua primeira pintura, ele a mostra para Magali, que lhe dá um tapa quando ele tenta beijá-la. Felipe, no entanto, gosta da pintura e promete que tentará vendê-la. Os dois se divertem bastante juntos, aproveitando coisas como pegar um carro mais rápido, compartilhar baseados e até contratar acompanhantes juntos. Quando o aniversário de Felipe chega, ele não está muito animado com isso. Todo ano, ele finge surpresa por estarem fazendo uma festa e tem que se encontrar com todos esses parentes que só aparecem na data para conferir se ele ainda está vivo. Felipe diz que tudo será bastante entediante. Enquanto ele e os convidados aproveitam a música clássica ao vivo, Driss procura Elisa, que está chorando em seu quarto depois de ter tomado alguns dos remédios de Yvonne, que não vão matá-la como ela esperava. O motivo de sua tristeza é que Bastien terminou com ela e a chamou de vagabunda. Então ela pede a Driss para falar com o garoto, o que ele aceita fazer por um preço. Enquanto isso, Felipe está mostrando a pintura de Driss para seu parente e consegue convencê-lo a comprá-la por 11 mil euros. Driss volta para a sala de jantar e conversa com Yvonne, que lhe conta que Magali está em um relacionamento com alguém chamado Fred, mas as coisas estão um pouco complicadas no momento, o que dá esperança a Driss. Quando a festa começa a terminar, Felipe faz Driss ouvir algumas das músicas mais importantes da história da música clássica, mas Driss só consegue responder com piadas. Depois que a banda termina, ele pega seu iPod e toca Boogie Wonderland do Earth, Wind and Fire, antes de começar a dançar bem no meio do salão. Ele é um dançarino incrível e até convence o resto da festa a se juntar a ele e dançar, algo que Felipe aprecia ao assistir. Mais tarde, ao colocar Felipe na cama, Driss abre a última carta que Eleanor enviou para ele. Ela mandou sua foto, mostrando que é bastante bonita, e está dizendo que eles deveriam se encontrar na próxima semana, quando ela visitar Paris. No dia do encontro, Yvonne e Driss fazem Felipe experimentar dezenas de roupas até encontrarem a perfeita. E como é Yvonne quem vai levar Felipe para o encontro, Driss aproveita seu dia de folga para visitar Bastien e ameaçá-lo, até que o garoto aceite pedir desculpas a Elisa e levar-lhe croissants todos os dias. Ele também pede para Bastien arrumar seu cabelo. Depois ele visita sua mãe no trabalho, mas apenas para observá-la de longe. No restaurante, Yvonne e Felipe estão esperando Eleanor, que está muito atrasada. Depois de esperar por 1 hora, Felipe desiste. Liga para Driss pedindo que vá buscá-lo e sai do restaurante sem perceber que Eleanor está chegando ao mesmo tempo. Naquela mesma noite, Felipe leva Driss em seu avião particular e lhe dá o dinheiro que conseguiu pela venda da pintura, deixando Driss imensamente feliz. Eles chegam ao campo na manhã seguinte e Felipe decide fazer parapente, arrastando Driss com ele. Driss não quer saber de nada disso. Mas, depois de inicialmente entrar em pânico, ele acaba aproveitando a experiência. Quando voltam para casa, a dama está lá esperando por Driss e leva uma bronca ao mostrar as cicatrizes no rosto. No entanto, a dama ainda não conta a Driss o que está acontecendo em sua vida. Então Driss o faz esperar em seu quarto enquanto liga para Mina para tranquilizá-la e vai colocar Felipe na cama. Felipe, no entanto, ainda não está com sono. Depois de fazer Driss olhar para uma pintura com ele, Felipe pergunta sobre sua família.
No início, Driss não quer falar sobre o assunto, mas eventualmente cede. Descobre-se que a dama, tecnicamente, não é seu irmão, e seus pais não são realmente seus pais, mas sim seu tio e sua tia. Eles o trouxeram do Senegal quando ele tinha 8 anos, porque não podiam ter filhos, e seu verdadeiro nome é Bakari Bassari. Mas como outras crianças tinham esse nome, passaram a chamá-lo de Idris, que se tornou Driss. Um dia, sua tia milagrosamente conseguiu conceber. E depois que seu tio morreu, vieram outros homens e mais crianças. Da mesma forma que Driss falou com ele sobre Elisa, Filipe aponta que a dama precisa de disciplina. Então ele demite Driss para que ele possa estar com sua família, pois não pode passar a vida inteira cuidando de um homem velho. Na manhã seguinte, depois que Bastien entrega seu croissant diário enquanto usa um penteado melhor, Driss arruma suas malas e se prepara para ir embora. Magali vem se despedir, e quando Driss tenta flertar com ela uma última vez, Magali o apresenta à sua parceira, Fred, que é a abreviação de Frederic. Afinal, Magali não se interessa por homens, e Driss desiste na hora. Ao sair da casa, ele devolve o monitor para Yvonne e a provoca por ter mentido sobre Magali apenas para mexer com ele. Em troca, ela lhe entrega o arquivo de escoltas que ele havia começado, e ele fica desapontado ao encontrar a foto que tinha escolhido escondida lá. Driss joga o arquivo fora, mas guarda a foto para si. Ao sair, ele encontra um carro bloqueando a entrada novamente, então pede ao motorista para mover o veículo, mesmo não trabalhando mais ali. Quando a dama o questiona sobre isso, Driss responde que é uma questão de princípio. Algumas horas depois, os dois irmãos vão buscar sua mãe na estação. Enquanto isso, na casa, Filipe está tendo seu primeiro jantar com o novo cuidador, que é rígido e entediante, e Filipe decide dispensá-lo sem nem ao menos provar a comida. Como Yvonne está em um encontro com o jardineiro, ninguém está lá para repreendê-lo por isso. Com o passar dos dias, Driss retorna à sua antiga vida. Ele passa tempo com seus velhos amigos novamente e diz aos caras do carro suspeito para não incomodarem mais a dama. Quando vai a uma entrevista para a qual não tem experiência suficiente, consegue conquistar o empregador se definindo como pragmático e utilizando todo o conhecimento artístico que adquiriu enquanto trabalhava para Filipe. Isso lhe garante um emprego como motorista. Filipe, por sua vez, continua insatisfeito com seu novo cuidador e permanece constantemente de mau humor. Certa noite, Filipe se recusa a permitir que qualquer pessoa da casa o ajude com sua dor fantasma. Então Yvonne liga para Driss e pede que ele volte. É assim que eles se encontram na situação mostrada no início, com os policiais primeiro os perseguindo e depois os escoltando até o hospital. Após essa pequena aventura, Driss leva Filipe até a costa e a visão do mar ajuda Filipe a se acalmar. Algum tempo depois, Driss dá um jeito na barba crescida de Filipe antes de levá-lo a um restaurante para almoçar, mas ele não fica, porque outra pessoa fará companhia a Filipe hoje. Driss deseja boa sorte a ele e finalmente devolve o ovo Fabergé antes de partir. Filipe começa a se preocupar com a ideia de ficar sozinho até ver quem é seu encontro, Eleanor, que fica encantada em vê-lo e não se importa com a cadeira de rodas. O verdadeiro conde Filipe Pozo de Borgo agora vive no Marrocos, é casado novamente e tem 2 filhas. O verdadeiro Driss, na realidade chamado Abdel Yasmin Selou, tem sua própria empresa e também é casado com 3 filhos. Os 2 homens continuam sendo grandes amigos até hoje. Inscreva-se e ative as notificações. Obrigado por assistir. Cuide-se.